Bom dia a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nesse nosso canal do YouTube. Como todos os dias, a nossa casa tem um compromisso de trazer uma palestra, um estudo, uma reflexão sobre o tema doutrinário. E hoje teremos nossa querida companheira Maria Regina D'Agostini, que trará suas reflexões para nos encher o coração e a alma com essa doutrina tão abençoada. A nossa casa continua de portas fechadas, portas físicas, mas a gente tem uma porta que é o nosso site, www.rita.org.br. Se você quiser saber todos os trabalhos que a gente tem feito, os cursos, os trabalhos assistenciais, os trabalhos espirituais. E se você estiver precisando bater um papo com alguém, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa te apertando o coração, que você queira dividir com alguém, nossos médiuns estão com os seus contatos lá no site. Entre no item Acolhimento Fraterno. Você poderá, todos os dias, nos diferentes horários, encontrar uma pessoa que te ouça com muito carinho e muita atenção. Vamos agora nos concentrar e pedir a Jesus, nosso Mestre querido, aos bons espíritos dirigentes desse trabalho, que nos envolva com muito carinho, em especial nossa querida Maria Regina D'Agostini, que ela seja envolvida com esse manto amoroso, com essas energias de paz e de tranquilidade, e que todos nós possamos, nesse instante, estar de mente aberta e coração receptivo para as palavras que ela trará para nós. E assim, pedimos a Deus, nosso Pai, amoroso, misericordioso e justo, que nos permite iniciar nosso trabalho de hoje. Graças a Deus. Com você, Maria Regina. Muito bem, companheiros. A gente sempre inicia pedindo, a equipe espiritual de nossa casa, Jesus, nosso Mestre, que possa nos auxiliar nas nossas reflexões e que possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, certamente, para as intuições que nos serão trazidas a partir do estudo que nós tivemos buscando para realizar aqui nesta manhã essa nossa conversa, Não uma palestra, mas muito mais uma conversa, buscando uma conversa informal, trazendo para vocês daquilo que tem sido o movimento do nosso estudo dentro da doutrina espírita. E nós vamos iniciar hoje, embora nós tenhamos um tema específico, nós vamos iniciar com uma parte do Livro dos Espíritos que, na realidade, ela é um tanto esquecida, muitas vezes nós não voltamos a ela com todo, vamos dizer, o movimento necessário para a nossa compreensão em diversas circunstâncias que a doutrina espírita nos traz. Nós vamos falando da introdução do Livro dos Espíritos. E na introdução do Livro dos Espíritos, o capítulo 8, e alguns companheiros que me conhecem sabem que eu faço questão, quando estamos iniciando o curso do Livro dos Espíritos, de trazer principalmente este capítulo que eu reporto como sendo uma recomendação clara de Kardec de como encaminhar os nossos estudos e principalmente com que ânimo, com que vontade, com que olhar nós vamos buscar o entendimento daquilo que a doutrina espírita traz para nós. Kardec começa primeiro dizendo que o estudo de uma doutrina
como a doutrina espírita, que nos lança numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme propósito, vontade de chegar a um resultado, né? E essa vontade, esse propósito, ela se alinha no nosso sentimento a partir de que, quando vamos estudando e percebendo, questionando muitas vezes, né, nós vamos acolhendo essas ideias que a doutrina espírita nos traz, mesmo quando elas estão em contraponto daquilo que até aquele momento ainda fazia parte do nosso entendimento sobre nós mesmos e sobre a vida. E mais adiante, Kardec diz que o que caracteriza o estudo é a continuidade que se lhe dá. Principalmente, será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmo graves, quando propostas ao acaso e a queima-roupa, né? Então, ele traz exatamente essa questão que eu acho que é fundamental para o nosso entendimento, para as nossas reflexões, para nossas buscas de estudo, quando ele diz que a resposta isolada que se der será forçosamente incompleta, né? E é quase sempre, por isso mesmo, ininteligível e parece muitas vezes absurda e contraditória. Do que Kardec está falando? Ele está falando de um estudo sério, continuado, né? Um estudo que possa abranger uma série de questões, porque quando nós vamos estudando o Livro dos Espíritos, nós vamos percebendo, e é muito bonita essa percepção, e eu digo a vocês que essa percepção só foi nos chegando ao longo do estudo, ao longo dos anos em que fomos nos debruçando, não só pelo Livro dos Espíritos, nas questões do Livro dos Espíritos, mas também nos reportando as obras básicas da doutrina espírita. Mas dentro do Livro dos Espíritos, nós fomos percebendo algo que foi nos encantando, né? Por conta de que todas as questões elas estão alinhadas num único pensamento. E essas questões elas vão dando base a novos entendimentos e vão corroborando aquilo que vem sendo trazido em uma ou outra questão. Por isso que quando Kardec nos fala que a resposta isolada muitas vezes é contraditória, né? Porque ela precisa estar baseada em outros princípios, amarrando toda uma estrutura de uma ideia que é muito mais ampla do que muitas vezes nós podemos imaginar. Então, por isso Kardec começou com a ideia de Deus. Tudo cai por água abaixo se nós não nos detivermos em idealizar, em buscar esta ideia que é trazida pela doutrina espírita, né? Que ainda hoje não nos é possível entender na sua integralidade, ainda não temos a competência nem todo um desenvolvimento intelectual ou mesmo espiritual para podermos entender a essência do Criador. No entanto, já começa a surgir para nós uma série de outras reflexões, né, que nos auxiliam, então, a percebermos em torno de nós uma ordem, um Criador, um pensamento que dirige tudo aquilo que está em torno de nós. E quando ele começa, principalmente com a questão que ele diz que é Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Essa questão vai nos alinhar com uma série de outras, principalmente nesse na primeira parte do Livro dos Espíritos, quando ele vai falar da criação, né? Nos reportando um novo olhar, uma nova forma de nos enxergar e de enxergar a vida. E chega um momento que Kardec nos fala, né, quando da impossibilidade ainda de adentrarmos o pensamento divino, já temos a possibilidade de perceber, né, em torno deste pensamento, em torno
de Deus, impessoal, mas de força, inteligência, algumas caracteres quando ele fala, principalmente para nós, desses atributos. E quando nós vamos caminhando pelos atributos, quando ele vem falando Deus eterno, entendemos, né? É imutável, porque se fosse sujeito a mudanças, não haveria estabilidade na criação. Imaterial, porque também a matéria está sujeita a transformações, um decorre praticamente do outro. Único, não poderia deixar de ser, né? Se houvesse mais, não haveria unidade de vistas. E é onipotente, porque ele é único, né? E a gente até precisa entender qual é essa onipotência, né? Porque senão nós vamos ter uma ideia ainda muito reducionista dessa onipotência de Deus, achando que tudo pode, inclusive derrogando as próprias leis criadas por Deus. Não é esta ideia de onipotência, porque ele é único, se não dispusesse do soberano poder, né? Poder desta criação. E aí ele vem, é soberanamente justo e bom. Nesse ponto, eu sempre questionei. Oh, meu Deus, como entender, né? Diante daquilo que nós vivemos hoje, né? Do mundo, e não só do momento evolutivo que nós estamos, olhando a história da humanidade, olhando todo esse movimento que nós fomos, né, realizando como humanidade, até mesmo nem sequer pensando no processo de que fomos nós, mas a nossa história é repleta, né? Ela é carregada de, aos nossos olhos, sob os nossos pontos de vista, né, de iniquidades, de injustiças, de divisões, de preconceitos. Como entender esse soberanamente justo, ou seja, a justiça aliada à bondade que no nosso olhar se torna misericórdia? E aí é preciso que nós tenhamos um outro olhar sobre a própria criação. Quem somos nós? De onde nós estamos vindo? Que processo seria esse no qual nós estamos inseridos, né? Nesse programa de vivências? E aí entra a doutrina espírita com mais um dos pilares que ela vai falar do processo evolutivo, né? Nós não fomos criados na forma ou no formato que hoje ou humanamente nos apresentávamos, e todos os reinos da natureza dentro de uma forma material que se expressava, mas não, nós fomos criados simples e ignorantes, e nos construindo ao longo de todo um processo de milhões de anos, em todos os reinos da natureza, adquirindo então, passo a passo, né, aquilo que possa nos auxiliar nesse crescimento e no despertar de uma consciência que fosse, então, estabelecendo para nós as diretrizes e o conhecimento da lei de Deus, passo a passo. E a partir daí nós vamos, então, percebendo, buscando entender, né, esse movimento, e nesse movimento do processo evolutivo, nós caímos numa necessidade, né, e numa pergunta: para quê? Por quê? Que nos remete à questão 132. Qual o objetivo da criação? E ele diz aqui que é chegar à perfeição. E mais uma vez a gente se pergunta: o que é perfeição? Né? Nem sempre nós temos a possibilidade de entender qual é esse propósito máximo. E podemos hoje, talvez, já pensar, colocar na nossa estrutura, no nosso pensamento, que perfeição se alia com felicidade. Porque quando nós lemos, né, aquilo que os espíritos mais nobres, mais adiantados, que já percorreram uma estrada evolutiva muito maior do que a nossa, falam de uma felicidade inalterável a partir, né, do seu entendimento da lei de Deus e das suas posturas diante daquilo que se apresenta. Então,
na questão 132, ele nos coloca, né, exatamente que este objetivo, chegar à perfeição. E para que nós possamos chegar a esse estado de compreensão, porque o estado maior é o da compreensão da lei de Deus, né? No momento em que nós começarmos a ter um vislumbre desse movimento da lei, que é do Criador, que foi aonde nós estamos inseridos para a nossa felicidade, nós vamos começar então a buscar circunstâncias e situações que nos auxiliem nesse caminhar. Para isso, ligado à lei de evolução, né, nós vamos ter então a necessidade da reencarnação, que seria então o nosso tema de hoje, né? Quando Kardec pergunta, né, e a alma, né, que não alcançou a perfeição em uma vida corpórea, como achar, como acabar de se construir, né, de construir as capacitações, os sentimentos, os olhares capazes de auxiliar-nos nesse buscar da nossa felicidade. E ele fala, e aí a questão fala assim, sofrendo a prova de uma nova existência. Eu entendo esse sofrendo, é submetendo-se a uma prova, em uma nova existência corporal, porque a existência é uma só, né? E isso a gente já vai buscando no entendimento geral. Nós somos espíritos, essência espiritual, e que vivenciamos esse processo, ora no mundo material, ligados a uma estrutura física, ora no mundo que nós chamamos, né, espiritual, mas que na realidade é um mundo numa outra vibração, em que nós não estamos ligados a estruturas materiais tão densas como se apresenta para nós o nosso corpo físico. E todo o nosso processo de evolução, como a espiritualidade traz aqui para nós, né, ele se faz tanto num estágio quanto no outro, porque a vida é um contínuo. E isso nós vamos entendendo e percebendo ao longo de todo o estudo que a doutrina espírita traz para nós, né? Não podemos nos deter só numa encarnação. É preciso que nós possamos compreender este contínuo, esse movimento em que em cada etapa da nossa vida, do nosso caminhar, se apresentam para nós circunstâncias diferenciadas por conta do plano em que nós estaremos, então, trabalhando as nossas capacitações, tanto no plano extrafísico quanto no plano físico mais denso como a matéria. E cada um deles vai apresentar para nós circunstâncias diferenciadas, né? Mas entender a reencarnação como justo, porque é justamente o que Kardec vai colocar na questão 171, né? Começa a misericórdia a partir do processo, da possibilidade, né, de nós vivenciarmos as mais diversas experiências na construção da nossa felicidade. A questão 67 pergunta assim, qual o objetivo da reencarnação? E a questão, a espiritualidade inicia, né, com expiação. Eu vou colocar aqui, tirar a expiação e botar misericórdia. Porque a possibilidade de nós revirmos a nossa história, a possibilidade de nós termos a possibilidade de, a partir do nosso entendimento e da nossa consciência, reestruturarmos o que a nossa ação, ainda desalinhada com a lei de Deus, provocou em desequilíbrio em nós, ou no plano de criação em que nós estamos inseridos, já evidencia a misericórdia. Expiação não é sofrimento. Expiação não é karma. Expiação é possibilidade. Expiação é misericórdia da lei, que nos alcança para que nós possamos
né? É nos reestruturar e reestruturar aqueles que conosco convivem. Porque a gente liga com a lei de sociedade. Tudo está interligado. A minha ação, ela promove e eu recolho neste vivenciar social. Eu tanto promovo quanto eu recolho. E nós somos responsáveis, segundo a lei de Deus, né, por tudo aquilo que nós construímos, tanto no equilíbrio quanto no desequilíbrio. E daí a gente vai retirando, né, aquilo que nós colocamos como o que seria a dor e o que seria a recompensa. A recompensa é tudo consequência daquilo que são as nossas ações e também aquilo que nós vivenciamos hoje, muitas vezes, ligado a estruturas, a pontos, vamos dizer, muito ligados ao passado evolutivo nosso, também é consequência. Não é castigo. E essa ideia perpassa para nós de uma maneira muito clara já, em torno de todas as questões que nós vamos buscando no Livro dos Espíritos. Elas vão se alinhando, né? Na lei do progresso, Kardec coloca para nós se o progresso ele é fruto do indivíduo ou se é de algo exterior. E ele diz que cada um progride individualmente. E aí a gente, é tão bonito, pelo menos para mim, no meu entendimento, quando a gente vai à questão aí 1006, o que é que promove essa necessidade nossa de progresso? A irresistível necessidade de sermos felizes. Isto está na nossa essência. Deus nos criou com essa irresistível necessidade de sermos felizes. Portanto, né, todas as nossas ações, elas estão ligadas a esta necessidade. Lógico que nós ainda não sabemos qual é essa felicidade, né? Nem aonde ela está realmente, porque é o processo de aprendizado. Mas é isso que movimenta a alma, movimenta o espírito nas suas buscas, ora acertando, ora se equivocando, ora nos alinhando com a lei de Deus, ora provocando desequilíbrios. E, neste particular, é necessário que nós retomemos, né, a vida no mundo material. Vocês poderiam perguntar, mas por que a gente não pode fazer isso no mundo extrafísico? No mundo extrafísico nós aprendemos. Temos a possibilidade enorme de construirmos valores, entendimentos, né? Possibilidades, fazermos estudos em torno de nós mesmos, hoje, principalmente agora, neste momento evolutivo ligado ao planeta Terra, em que a grande maioria dos espíritos ligados no seu processo evolutivo a este planeta já tem um conhecimento que lhes permite adentrar nessa ideia mais ampla do que seja a vida, do que sejam os objetivos, né? Das melhores formas de agirmos para buscarmos essa felicidade. No entanto, a espiritualidade nos coloca na adversidade do mundo material. Quando nós lidamos com mais diversas forças, inclusive daqueles que em torno de nós caminham, como do plano evolutivo ainda complicado que nós estamos inseridos, em que nós temos que dar os testemunhos daquilo que já construímos, portas adentro de nossa alma, diante das dificuldades e diante daquilo que a vida traz para nós. Porque a vida só traz aquilo que é a nossa necessidade. Aí a gente vai na questão 252 do Livro dos Espíritos, quando nós já temos a possibilidade de fazer escolhas. E essas escolhas, muitas vezes, a gente se pergunta, mas por que escolhemos vidas tão duras? Eu não escolheria isso. Às vezes não escolhemos não, mas não temos muitas opções. E às vezes escolhemos porque o nosso ponto de vista é outro. Ele está firmado em outras visões, em outros olhares,
em outras necessidades. Então, todo esse processo, que eu acho que é importante que a gente entenda, né, pelo menos foi para mim, não é a encarnação não é uma mera necessidade de reparações, não. Ela tem como objetivo o melhoramento progressivo da humanidade. Este é o projeto, né? No entanto, ao longo mesmo do nosso caminhar, muitas ideias foram se contrapondo, foram sendo inseridas na doutrina espírita, principalmente após a morte de Kardec, né? Algumas ideias que foram trazidas por Karma, né, da teosofia, e que trouxe para nós uma ideia equivocada, né, daquilo que nós entendemos hoje sobre as questões, muitas vezes até reducionistas, ideias do olho por olho, dente por dente, algo que nós trazemos ainda na estrutura do nosso pensamento, às vezes muito ainda arraigadas, né? Dessas ideias que são equivocadas, porque a necessidade, o objetivo principal, quando nós vamos já adentrando na maravilhosa lei de Deus, é justamente dessa misericórdia infinita, né, que nós podemos ter. E como então nós vamos processar esse nosso processo, né, de reequilíbrio interior das nossas forças psíquicas, dos nossos sentimentos e do equilíbrio daquilo que está em torno de nós, muitas vezes ainda pela nossa impossibilidade ainda de construções mais firmes, nós ainda optamos por um sofrimento. É necessário? Será? Ou nós temos outras formas? Ou já podemos começar a enxergar? E tantos livros, né, da doutrina espírita nos apontam para essas possibilidades. Nós trouxemos aqui para nossa reflexão uma passagem, né, que está no Consolador, na questão 336, que é uma passagem que eu já leio há muito tempo e que tem me trazido profundas reflexões, muitas vezes, porque é perguntado ao Espírito Emmanuel, nesse livro Consolador, né? É um livro todo de questionamentos, perguntas, e Emmanuel então traz para nós o seu olhar. E ele diz assim, a pergunta é, o culpado arrependido, aqui a gente já tem uma ideia, aquele que está arrependido, quem é aquele que está arrependido? É aquele que as suas ações já promovem um desconforto. Olha, eu não estou confortável tem algo que eu preciso refazer, né? E aí ele diz, o culpado, o que é o culpado? É aquele que se desviou da lei de Deus, do objetivo principal. Questão 1009 do Livro dos Espíritos, né? Numa palavra belíssima de Paulo, o apóstolo, né? Que vai falando do que é o objetivo da criação, e ele pergunta, quem é o culpado? É aquele que se desviou momentaneamente da lei de Deus. E ele diz assim, o culpado arrependido por quê? A sua consciência já lhe cobra, né? Refazer aquela ação que o desequilibra, porque o arrependimento e o remorso desequilibram a nossa alma. Pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas. E Emmanuel, ele responde assim, a oportunidade de resgatar a culpa, a oportunidade de resgatar, né, esse sentimento de desconforto já constitui em si mesmo um ato de misericórdia divina. Ai, gente, isso é lindo, né? Porque não é expiação pela expiação, você tem que refazer, você é um culpado, é o teu castigo, é o teu karma. Não, é misericórdia. É misericórdia divina, e daí considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Cabe a nós. E ele continua dizendo o seguinte, entendendo todavia que a questão da generalidade das provas, devemos concluir ainda
com o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão dos pecados, traçando uma linha reta da vida para as criaturas e representando. Eu acho isso, eu acolhi isso com muita sinceridade no meu coração, porque ele diz assim, e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. Anula. A palavra é anula. Não existe essa necessidade da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Muitas vezes nós optamos por vivências, né? Nem sempre optamos, mas muitas vezes ainda na dificuldade ainda do nosso entender, das nossas vibrações, vibratoriamente nós nos conduzimos para circunstâncias, né, muito próximas daquelas que nós desequilibramos no passado pela nossa impossibilidade ainda de amar e de construirmos pelo amor as circunstâncias que estão à nossa volta. No entanto, esse sentimento vai anulando e vai construindo em torno de nós possibilidades que vão alterando, né? E vão percebendo, diminuindo, a palavra não é bem diminuindo, mas nos permitindo esse reequilíbrio, não por um sofrimento intenso, mas pelas ações do amor. Mas para isso eu preciso amor. Para isso eu preciso construir esses sentimentos dentro de nós. E para isso a gente precisa olhar a vida, os outros, né? Olhar aquilo que Jesus falou para nós, né, que eu acho tão lindo. Se teus olhos forem bons. O que é um olho bom? É aquele que compreende a si mesmo as suas dores, é aquele que começa a enxergar e a escutar, né? Aquilo que não está falado, que está inaudível, mas que está claro nas circunstâncias em torno de nós e a gente já consegue auxiliar, buscando amparar. Esse é o olhar bom. É olhar cada um como eu gostaria que me olhassem, né? É olhar a misericórdia do outro, tanto material quanto espiritual, com o coração. Entendendo que cada um de nós está fazendo o processo da maneira que pode, no tempo que a lei nos permite. E a lei nos permite a escolha nossa. Pelo livre-arbítrio, a gente escolhe como e quando nós vamos nos reeducar, nos recolocarmos diante da vida, né? E a lei da prova e expiação é inflexível, ele diz assim, os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com sursis. Então, Emmanuel está nos colocando, olha, no mundo material ainda tão imperfeito, já existe esse movimento deste um olhar. E aí ele diz, a inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina. Não existem. E que, conforme a conduta do espírito encarnado pode dispensar na lei, em benefício do homem, quando a sua existência já demonstra certas expressões de amor que cobre a multidão dos pecados. É pelo amor, né? E esse processo, esse movimento de idas e vindas, esse entendimento da nossa vida como um todo, né? Sem essas repartições, aqui um plano espiritual, não, é um contínuo. Cada experiência que a gente possa ter enquanto desencarnados, no construção dos nossos sentimentos, ela vai trazer para nós possibilidades novas de vivenciarmos, né, a nossa história de uma maneira mais de acordo, eu diria assim, com aquilo que é a proposta de Deus para nós, que é a construção do amor. Então, quando a gente se firma nessa ideia de karma, dor, pesada, não, vamos desconstruir isso e tentar entender a beleza que a vida está nos proporcionando e as oportunidades que este momento evolutivo está trazendo para cada um de nós. Tem uma outra passagem, né? O livro se chama Ponte.
A Ponte é um livro, né, de um jornalista, vocês me perdoem, eu não vou lembrar o nome, mas é um jornalista que foi fazendo perguntas a Chico, né? Foi trazendo uma série de reflexões e num determinado momento ele toca numa passagem do Evangelho que nos remete de alguma maneira a essa ideia do olho por olho, dente por dente, porque ele fala de João Batista, né? Que tendo sido a reencarnação de Elias e tendo promovido tantas decapitações, se a lei não teria, né, promovido a ele aquela circunstância do desencarne dele decapitado. E é muito bonito porque Chico, nesse momento, ele faz uma pausa, como se ele estivesse rememorando alguma ideia, né, que Emmanuel tenha trocado com ele. Ele diz assim: todas as vezes que isso era tocado para Emmanuel, ele fazia silêncio e trouxe para nós a segundo questionamento. Ele não respondeu, mas ele questionou e disse o seguinte: se João Batista tivesse usado de misericórdia para com a família de Herodes, talvez a lei o tivesse alcançado com misericórdia. Para a gente refletir, né? Nesse movimento nosso de amor, de misericórdia, de olhares diferenciados, né, que todo estudo da doutrina espírita, por isso, neste momento, eu quis trazer, né, nessa ideia da reencarnação, que não é uma ideia da doutrina espírita, é uma ideia que perpassa já há tantos séculos, né, pelo pensamento da humanidade, mas que ainda traz uns ranços, né, e umas dificuldades de entendimento que vão trazendo para nós muito sofrimento quando a gente não enxerga e não consegue, de alguma maneira, ampliar o nosso olhar para todo esse movimento de idas e vindas. E para esse objetivo principal desse momento que nós retornamos ao mundo material, como a misericórdia de Deus nos propiciando oportunidades as mais diferenciadas possíveis, às vezes difíceis, sim. Às vezes nos distanciamos ainda porque vibratoriamente ainda não conseguimos nos alinhar e abrimos as brechas, né, para nos situarmos dentro dessa lei de amor. Por isso Jesus nos falou: vigiai e orai, né, para que o nosso sentimento e a nossa vibração não se abra e que nós possamos acolher as dificuldades que ainda trazemos portas adentro da alma, necessitando de reparo, de reequilíbrio para a nossa própria consciência. Pai não castiga, nem premia. Tudo passa por consequências. Cada um de nós vai recolhendo passo a passo aquilo que são as consequências de nossas ações e recolhendo, às vezes, em termos de desconforto até superlativos sofrimentos e de pequenas alegrias, graças a Deus, até que um dia possamos ter a felicidade suprema. Faz parte do movimento, né? E valorizar a vida nesse momento, com tudo aquilo que ela traz, com as dificuldades, com os diversos olhares, né? Com as dúvidas muitas vezes, com as necessidades de perdão a nós mesmos e àqueles que conosco convivem, fazem parte do nosso crescimento, por misericórdia, por amor de Deus por toda a sua criação. E possamos trazer em nós, né, essa ideia desta possibilidade e vivenciarmos neste momento que estamos da melhor forma que pudermos, né, para que possamos retornar um dia, e vamos retornar nesse momento, inclusive, que estamos vivendo,
Tantos irmãos nossos, queridos do nosso coração, estão retornando, né? Às vezes mais brevemente do que esperavam, ou que nós esperávamos que eles retornassem, mas já podemos entender que está fazendo parte. E que toda a vida está nos trazendo para que possamos refletir melhor sobre os posicionamentos. E está tudo lá na doutrina espírita, né? São chegados os tempos, tanto que a gente pode buscar, tanto na Gênese, no final, os últimos capítulos, quanto em obras póstumas também, em que, embora tenha sido escrito em 1860 e alguma coisa, ainda nos parece tão atual, né? Porque esse processo do nosso progresso tem sido lento. E talvez a gente possa agora acelerar um pouquinho, né? Com novos olhares, novos propósitos para o nosso caminhar. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos sustente neste momento de nossas existências. Obrigado, Regina. Obrigado por suas reflexões. Obrigado pelas palavras que você trouxe hoje. Tantas coisas calaram fundo em nosso coração. Uma delas é a proposta de Deus para nós, o amor. Isso foi muito profundo e com muita gratidão. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos que dirigem essa reunião. Agradecemos o envolvimento que todos nós tivemos. Todos que estamos assistindo juntos, ouvindo juntos. Com o coração aberto, sentimos esse envolvimento tão carinhoso desses espíritos que estão sempre conosco. E assim pedimos a Deus nosso Pai que nos permita terminar esse trabalho de hoje. Graças a Deus.